No vídeo de hoje eu vou falar sobre derivação ventrículo-peritoneal. Na verdade eu vou falar de shunt, porque tem diversos tipos de destino para o catéter distal. Mas eu vou dar mais ênfase aqui no derivação ventrículo-peritoneal. Já tem vídeo aqui no meu canal que fala sobre hidrocefalia de pressão normal, que eu cito um pouco essa cirurgia. Mas nesse vídeo de hoje nós vamos falar de indicação, vamos falar de riscos e vamos falar como é feita essa cirurgia para você que tem necessidade dessa cirurgia, um familiar. Muito comum essa cirurgia em crianças, em bebês que nascem com hidrocefalia. Então vamos explicar mais ou menos quando nós indicamos essa cirurgia, como é feito, quais os riscos essa pessoa se submete ao fazer essa cirurgia e como vai ser o acompanhamento pós-cirúrgico depois que nós colocamos esse catéter. Fica no vídeo que vamos acompanhar tudo isso aí. O principal motivo de nós colocarmos um catéter intracraniano que vai tirar esse excesso de líquido de dentro da cabeça é quando esse líquido está ali causando algum problema para o paciente. Então assim, há diversas indicações para esse tipo de shunt. E geralmente o termo mais comum que nós vamos ouvir em relação à doença é hidrocefalia. O que é hidrocefalia? Hidrocefalia é uma doença relacionada como se fosse um excesso desse líquido no espaço intracraniano. Nosso espaço intracraniano tem esse líquido chamado líquor, que é um líquido transparente, para que dê sustentação e apoio ao cérebro. Esse líquido é produzido diariamente e reabsorvido a mesma quantidade diariamente. Alguns pacientes, por diversos mecanismos, têm uma alteração nesse fluxo normal desse líquido. Uma hidrocefalia que é muito frequente em bebezinhos, bebês recém-nascidos, é o que nós chamamos de hidrocefalia obstrutiva. É como se o caminho que esse líquido faz houvesse uma obstrução que impedisse desse líquido tomar os caminhos normais e ser reabsorvido adequadamente. Nesses casos de hidrocefalia obstrutiva, é bem comum nós vermos aqueles bebezinhos que aumentam o perímetro cefálico dia após dia. A cabeça vai ficando grande, as veias vão ficando salientes no couro cabeludo. Esse tipo de hidrocefalia é uma hidrocefalia grave, é uma hidrocefalia que precisa ser resolvida prontamente. E nesse momento da hidrocefalia obstrutiva, nesse tipo de bebê, nós temos algumas opções. Uma opção também é a terceira ventriculostomia, que é outro tema, mas uma das opções é a derivação ventrículo-peritoneal, na qual nós colocamos um catéter no centro do encéfalo, na cavidade que chamamos ventrículo, e esse catéter vai drenar esse líquido em excesso para a cavidade abdominal, ali no peritônio, que é por fora das alças intestinais. Esse é um tipo de indicação. Há outras doenças que também têm a mesma indicação de colocar um catéter. A exemplo, uma doença que nós já falamos no canal, que é a hipertensão intracraniana idiopática. Esse tipo de doença não há um aumento excessivo de líquido, mas esses pacientes têm alguma causa que tem um aumento da pressão intracraniana. E uma forma da gente reduzir essa pressão intracraniana é retirar um pouco desse líquido. E esse líquido é retirado através de um catéter, de um shunt. Esse shunt, então, basicamente, diversas indicações que nós temos. Como que é feita essa cirurgia? É feita através de uma anestesia geral, nós colocamos o paciente em anestesia geral, é necessária intubação orotraqueal, ele vai estar deitado na maca de barriga para cima. Nós fazemos uma pequena incisão no couro cabeludo, onde nós vamos fazer uma pequena perfuração no osso para introduzir esse catéter. Esse catéter é introduzido, assim que nós colocamos ele na posição correta, a gente já vê saída desse líquido, chamado líquor pelo catéter. E aí nós utilizamos alguns instrumentais chamados tunelizadores, na qual nós passamos esse catéter por debaixo da pele. Aí fazemos geralmente uma incisão atrás da orelha, onde nós deixamos a válvula. A válvula é um mecanismo que vai fazer com que nós controlamos quanto que drena. Esse líquido ele precisa ter dentro da cabeça uma quantidade adequada. Se ele drenar demais, ele pode causar problemas, e se ele não drenar adequadamente, ele também pode causar problemas. Vou falar sobre isso mais para frente nos riscos. Esse catéter aqui atrás da orelha, ele também é passado por debaixo da pele, aqui na altura do tórax e do abdômen. Mais ou menos ali à altura do umbigo, a gente faz uma pequena incisão e colocamos a ponta distal na cavidade peritoneal, que é como se fosse soltar o catéter em meio às alças intestinais. É uma cirurgia que dura em torno de 1 hora. O paciente, depois da cirurgia, dependendo como foi a cirurgia, é ou não indicado
o pós-operatório ficar em UTI. Assim que nós fazemos essa cirurgia, na mesma internação nós fazemos tomografia, verificamos a posição do catéter e o paciente geralmente fica internado de 1 a 2 dias no hospital, dependendo de como foi a cirurgia também. Após ir para casa, o paciente vai ter que ter cuidado com os pontos, fazer os curativos ali nos primeiros 3 dias. Depois de 3 dias os pontos vão ficar expostos e mais ou menos com 15 a 20 dias ele vai retornar no consultório para nós retirarmos os pontos da cirurgia. Depois desse período, dependendo do tipo de válvula que nós colocamos no paciente, é possível a gente fazer a programação da válvula. Então, como que é feito isso? Existe no mercado válvulas que chamamos válvulas programáveis. Através de um mecanismo magnético, nós utilizamos um aparelho atrás da orelha aqui e nós modificamos a pressão de drenagem dessa válvula. Ou seja, quanto maior a pressão que nós colocamos de drenagem, mais difícil se torna de drenar líquido. Ou seja, nós dificultamos a drenagem do líquido. Quanto menor a pressão que nós colocamos nessa válvula programável, mais fácil se torna de drenar esse líquido. Ou seja, vai drenar mais facilmente esse líquido. E isso a gente vai decidindo dependendo dos sintomas que o paciente tem. Mas, no geral, a maioria dos pacientes se adaptam a uma determinada pressão. Isso justifica hoje nós utilizarmos ainda válvulas de pressão fixa. Depois dessa cirurgia, passado esse período de programação das válvulas, a gente vai manter um acompanhamento. Costumamos dizer que um paciente que nós colocamos válvulas se torna um paciente para o resto da vida. Porque essas válvulas, assim que nós colocamos elas, vêm as possibilidades que podem acontecer no período a longo prazo. Então, isso justifica porque há trabalhos que falam que até 30% das válvulas vão dar problema durante a vida. Ou seja entupir, seja desregular, seja hiperdrenar, seja romper o catéter, seja deslocar o catéter, seja criar uma reação inflamatória ao catéter na região abdominal, que nós chamamos de pseudocisto. Então, o acompanhamento no paciente que é colocado na válvula é importantíssimo, pois esses pacientes podem ter diversos problemas, uma vez que eles estarão muito bem enquanto o catéter estiver drenando. Se o catéter tiver algum problema que dificulte a drenagem, esses pacientes se tornarão piores do que estavam. Então, vou dar um exemplo. Tem uma paciente que eu operei recentemente. Ela, antes da cirurgia, ela tinha um quadro como se fosse uma demência, que entra muito naquele vídeo que eu fiz de hidrocefalia de pressão normal. É como se o paciente fosse perdendo as funções neurológicas de forma muito lenta, confunde muito com doença de Alzheimer. Essa paciente colocou a válvula, ela estava ótima, vivendo muito bem. 3 anos depois desse período que ela colocou a válvula, teve uma reação inflamatória abdominal que desenvolveram cistos na barriga. E essa válvula está drenando muito mal. Devido a isso, ela teve uma piora expressiva, ela ficou pior do que ela era antes da cirurgia. Porque a partir do momento que nós colocamos essa válvula no paciente, ele se torna dependente dela. Então, os sintomas se tornam piores do que antes dele colocar a válvula, se a válvula parar de funcionar. Então, em vias gerais, todo paciente que nós colocamos uma válvula de DVP, nós temos que fazer um acompanhamento próximo. Então, se tornam pacientes de longa permanência. Isso justifica até as modificações na medicina. Então, tem um trabalho que é muito interessante que foi feito na África. Um pesquisador de Harvard, um médico, foi para lá e ele fez um trabalho que buscou resolver a hidrocefalia nas crianças africanas através de uma cirurgia que chama terceira ventriculostomia, que é como se fosse uma cirurgia por vídeo que cria um novo caminho para esse líquido. E por que ele utilizou essa cirurgia em opção dos catéteres de DVP? Porque lá na África ele foi fazer um período de trabalhos comunitários por um período curto. Se ele colocasse válvulas em todas essas crianças, elas ficariam sem assistência depois que ele voltasse para os Estados Unidos. E por isso ele tentou uma via que fosse resolutiva, mas que não criasse essa dependência desses pacientes desse atendimento especializado. Isso é muito interessante em falar, porque pacientes que colocam derivação ventriculoperitoneal, eu sempre falo, não perde seu convênio. Porque enquanto você estiver com convênio, você vai ter necessidade de manter esse acompanhamento. Se você perder o seu convênio, com o passar do tempo, pode ser que tenha algum problema e você tenha uma dificuldade maior de conseguir assistência. Falando dos riscos dessa cirurgia. Então, os riscos, um primeiro risco que ocorre em qualquer cirurgia, é o risco de infecção da ferida operatória.
Em DVP, comparado com as outras cirurgias, tem um risco maior de infecção. Por quê? Porque a gente deixa uma prótese no paciente e parte dessa prótese fica superficial. O que é superficial? Logo abaixo da pele. Então esse catéter que a gente introduz no crânio e corre por debaixo da pele até chegar no abdômen, ele é um catéter longo que está num trajeto, boa parte dele superficial. Então, algumas vezes o paciente traumatiza o catéter, cria pequenas lesões de pele no trajeto do catéter e pode desenvolver uma infecção até meses após a cirurgia. Mas a maior taxa de infecção é ali logo após de colocar o catéter, durante os dias após a cirurgia. Essa taxa, comparada a uma investigação de longo prazo, ela pode chegar até 5% dos casos. Riscos de dar problema no catéter, de precisar de revisões. Percebeu-se em alguns trabalhos que teve até 40% de chances de necessitar de revisões em 2 anos. Claro, esses trabalhos que perceberam isso foram trabalhos voltados mais para crianças, bebês. Esses bebês que colocam essa derivação peritoneal, eles são pacientes mais suscetíveis a trocas de catéter, a dar problemas no catéter, porque são crianças mais debilitadas. São geralmente bebês prematuros, que às vezes nasceram com alguns problemas neurológicos, têm maior risco de infecção e necessidade de trocas de catéter. Mas, no geral, cirurgias mais em pacientes adultos, como exemplo de hidrocefalia de enorme pressão, essas revisões são mais raras, são abaixo de 10%. Risco de desenvolver o que nós chamamos de pseudocisto. Pseudocisto é como se fosse uma reação inflamatória das alças intestinais à presença daquele catéter intraabdominal. Então é como se o nosso intestino percebesse que tem um corpo estranho ali e tenta bloquear esse corpo estranho, cria várias aderências sobre esse corpo estranho e, devido a isso, impede a drenagem correta desse catéter. Quando isso ocorre, às vezes é necessário modificar a posição do catéter, trocar a marca do catéter, e esse risco de pseudocisto geralmente é inferior a 5%. Risco de migração ou fratura do catéter. Isso pode acontecer quando o catéter se desloca. Às vezes nós colocamos ele numa posição adequada no ventrículo e ali, com o deslocar a cabeça do paciente, ele entra um pouquinho ou ele sai um pouquinho da posição. Isso, quando acontece, às vezes tira o catéter da posição adequada no ventrículo e já não drena direito. Nesses casos, às vezes necessita até de uma reabordagem, uma revisão, para mexer na posição desse catéter. E um dos riscos mais temidos que a gente tem é quando o paciente desenvolve o que nós chamamos de hiperdrenagem. O que é hiperdrenagem? É como se esse catéter drenasse demais o líquido intracraniano. Se isso acontecer, uma das complicações que pode advir disso é nós desenvolvermos um tipo de hematoma que chamamos de hematoma subdural. O cérebro, quando ele está sendo drenado excessivamente, ele vai murchando e como se ele distanciasse da parede óssea. Com isso, ele pode romper algumas veias que ficam entre o osso e o cérebro e ali acontecer um hematoma entre o cérebro e o osso. E isso pode gerar um hematoma crônico ali. É um tipo de complicação bem complicada de tratar, porque esse tipo de hematoma ele tende a ter recorrência, é um hematoma principalmente associado à válvula, ele às vezes necessita que nós retiramos a válvula e deixamos o paciente sem válvula por um tempo. Mas basicamente são esses os maiores riscos de uma derivação ventriculoperitoneal. É uma cirurgia que resolve o caso do paciente, mas é uma cirurgia que torna o paciente dependente de assistência à saúde. Então, aqueles pacientes que têm intenção de se mudar de país, se mudar de estado, às vezes ir para um lugar, morar numa cidade pequena, eles têm que ter em mente que eles estão se colocando em um risco de não ter assistência médica adequada. Então, isso torna o paciente um pouco refém do tratamento. Ideal se nós tivéssemos um tratamento resolutivo e que não deixássemos o paciente refém do especialista, refém de um hospital de maior porte. Mas, até então, é um tratamento muito efetivo, porém, deixa o paciente refém do tratamento.